Peço um minuto da sua atenção, pois Deus tem uma mensagem para você. Nesses últimos dias, Deus tem aberto a cortina do entendimento para que possamos enxergar um pouco mais além. Neste vídeo eu quero falar sobre as duas vontades de Deus. E para isso eu quero fazer uma leitura que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, e verso 26 e 27, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ainda eu quero também fazer uma leitura que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 45 a seguir. Vamos então fazer esta leitura. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém. Então aqui em Gênesis, aonde lemos, muitas pessoas têm passado por alto, mas nós lendo aqui com atenção, nós vamos ver que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui no versículo 26, aonde lemos. Porém, quando nós chegamos no versículo 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós vemos claramente que ali já não diz mais nada sobre a semelhança, porém apenas a imagem. Então Deus disse, então nós vemos claramente, Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porém, quando ele fez o homem, ele apenas fez a imagem de Deus o criou. Já não diz que ele fez a semelhança. Ele disse que faria o homem sua imagem e semelhança. Porém, quando o fez, ele fez apenas a imagem e não a semelhança. Agora, por que está relatado dessa forma? Nós sabemos que Deus fala através de enigmas. Deus fez o homem através de etapas. Então, é sobre isso que vamos falar. Existe o homem, o primeiro Adão, que foi feito por Deus através da sua vontade secundária. Porque Deus tem duas vontades. Ele tem a vontade perfeita e tem a vontade secundária. Assim como nós também, que somos a imagem de Deus, nós também temos duas vontades. Nós temos a vontade principal e temos a vontade secundária. Então nós vemos aqui que Deus fez o homem, macho e fêmea os criou, mesmo sabendo que eles cairiam em pecado, que eles não resistiriam à tentação. Porém, Deus os criou. Por quê? Porque havia um plano em tudo isso. Havia um plano de Deus para chegar numa vontade perfeita. Então Deus fez o homem através da sua vontade secundária, para que ele pudesse chegar na vontade perfeita de Deus. Por isso, aonde nós lemos, ali no livro
de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25, ali o apóstolo Paulo dizendo que existe o homem natural, o primeiro Adão foi feito em alma vivente, porém o último Adão em espírito vivificante. E assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, assim também nós traremos a imagem do último Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão era imagem de Deus, mas o último Adão, a que Paulo está referindo a Jesus Cristo, este é semelhança de Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está escrito no verso 26. Porém, quando nós chegamos no verso 27 de Gênesis, nós vemos que Deus fez o homem apenas à imagem e não à semelhança. Então, a semelhança de Deus ficou na promessa. Nós temos a promessa de sermos semelhantes a Deus. É o que nós vemos ali no livro de Coríntios, Paulo dizendo que nós seremos semelhantes a Ele quando nós trouxermos a imagem do Filho de Deus, que é Espírito vivificante. Então nós teremos chegado ao objetivo final de Deus, que é o homem ser semelhante a Deus. E como nós somos a imagem de Deus, então veja bem, uma imagem é uma sombra, é como se fosse uma sombra de Deus, de tudo que Deus está fazendo. A nossa natureza, ela tem uma sombra daquilo. Então, em nossa vida, nós também temos essas duas vontades. Nós temos a vontade principal e a vontade secundária. A vontade secundária, ela é necessária que haja para que nós possamos chegar à vontade principal. Por exemplo, uma pessoa tem vontade de se tornar um médico. Então, esta é a sua vontade principal, se tornar um médico. Mas, para ele chegar a se tornar um médico, ele precisa de uma outra vontade, que é a vontade secundária, que é estudar para médico. Então, a sua vontade principal é ser um médico. Mas para isso ele precisa ter uma vontade secundária, que é de fazer uma faculdade, estudar medicina. Ele vai ter muitas barreiras, perder muita noite de sono. Muitas vezes vai ter vontade de até mesmo de desistir de tudo, por causa do cansaço, de às vezes ter que trabalhar e estudar. Porém, a vontade de alcançar o seu objetivo, que é a sua vontade principal, o vai impulsionar, vai trazer essa vontade de estudar para a medicina ou qualquer uma outra profissão que ele deseja. Então, a mesma coisa, sim, é Deus. Deus deseja ter um mundo perfeito, um mundo sem pecado, um mundo eterno de amor e de pureza. Porém, para que Deus alcance este objetivo, há um preço a se pagar. E ele tem pago esse preço com a sua própria vida. Hoje nós vemos o mundo tão corrompido, cheio de pecado, cheio de coisas tão desagradáveis a Deus, cheio de coisas tão indesejáveis a Deus, que Deus não deseja de forma nenhuma isso que está acontecendo. Ele olha para o mundo e ele se entristece ao ver a condição que está esse mundo. Porém, tudo o que está acontecendo, ele sabia que ia acontecer desse jeito, e ele permitiu que isso acontecesse. E ele está trabalhando nisso. Por quê? Porque este é o caminho para se chegar ao objetivo final, a chegar ao mundo que ele deseja. Então, há um preço a se pagar. Então, há um caminho a se percorrer. E este é o caminho que o próprio Deus tem percorrido. É a melhor forma que ele viu para se chegar onde ele deseja chegar. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. E Deus sabe como conduzir a sua obra para que chegue ao seu objetivo, para que ele possa alcançar este objetivo. Por isso nós podemos ver que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele curou muitas pessoas,
porém ele não curou todas as pessoas. Por exemplo, nós podemos ver quando Jesus desceu ali no tanque de Betesda, e estava aquele homem paralítico ali há 38 anos, e ele estava crendo ali que ele podia descer naquela água, quando o anjo agitasse aquela água, ele poderia ser curado, e ele estava ali esperando. Não estava só ele, e Jesus chegou ali e disse para aquele homem: "Queres ser curado?" Então ele disse: "Sim, Senhor, mas não tem ninguém que me coloca dentro da água. Quando o anjo desce e agita a água, que eu vou descer, outro desce no meu lugar." Então Jesus disse a ele: "Levanta-te, toma tua cama e anda." E aquele homem imediatamente levantou e andou. Nós sabemos que não estava só aquele homem ali, existiam muitos outros, todos crendo, todos tendo a mesma fé, porque estava ali, dentro daquele mesmo objetivo de ser curado. Porém, Jesus chegou, não curou nenhum dos demais, só chegou apenas desse homem, curou ele, curou aquele homem apenas. Por quê? Porque isso fazia parte de um plano geral de Deus. Deus não poderia curar os demais ali, porque aquilo não se encaixava num plano geral, porque o plano geral de Deus, todo o conhecimento que temos, isso é apenas a ponta do iceberg. A maioria das coisas não são reveladas para nós. Nós simplesmente não compreendemos. Achamos que tudo é natural, que Deus pode fazer as coisas qualquer hora que Ele quiser. Não, não é assim. Deus segue um cronograma, uma linha perfeita para que chegue a um objetivo perfeito. Por isso, nem sempre Ele ouve as orações conforme nós pedimos, mas sempre é conforme a sua vontade, porque Ele sempre sabe qual é o fim, o que é que acontece se Ele fazer alguma coisa de acordo com a nossa vontade, mas que aquilo não segue o cronograma da sua verdade, do seu caminho. Aquilo pode causar um baita de um problemão em toda a sua obra. Então, por isso, Deus faz as coisas de acordo com o que Ele está vendo sobre o presente, passado e futuro. Por exemplo, quando Jesus, há 2000 anos, ele veio a esse mundo, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Aquele era o momento, ele tinha que descer aquele momento, ele tinha que nascer naquele momento, naquela época, naquele momento da história. Se passasse um pouco mais adiante, aquilo já não seria possível mais ele descer. Já se passasse da hora, aquilo já estragaria todo o seu plano. Também se adiantasse, viesse adiantado, aquilo também não funcionaria. Não haveria espaço para ele descer na terra, não haveria espaço no mundo para ele. Porém, aquele era o momento certo, o espaço certo, o tempo que ele veio. E assim, quando Deus, nesses últimos dias, como a Bíblia diz que Ele revelará o seu segredo para nós, este é o momento correto, o momento que não pode ir além disso e nem a quem. É o momento exato da história que todas as coisas acontecem. Então Deus segue um cronograma que Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele planejou como seria, e Ele segue fielmente conforme tudo que tem que ser. Por quê? Porque se Ele fizesse qualquer coisa diferente, todo o seu plano estaria em ruína, todo o seu plano não daria certo. Por isso, ele segue o seu plano à risca. Por isso que muitas vezes Deus faz as coisas que nós não entendemos, porém, nós devemos crer porque Ele está fazendo da maneira correta, Ele está fazendo tudo certo para que o mundo perfeito possa se manifestar no futuro. E nós fazemos parte desse plano. Por isso o apóstolo Paulo disse: nós trouxemos a imagem do Adão natural, assim também nós traremos a imagem do celestial. Nós que estamos nas pisadas de Cristo, confiando em Cristo, nós seremos transformados em espírito vivificante e assim cumprirá aquilo que Deus disse
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, quando Deus fez o homem, apenas a imagem. Por quê? Porque a semelhança está no futuro. A semelhança é para os dias que estamos vivendo. Para nós alcançarmos a semelhança de Deus, é só no fim, no final de tudo, quando essa promessa de Deus cumpre, então nós nos tornaremos semelhantes a Cristo. E então nós chegaremos no plano de Deus, que é sermos semelhantes a Ele. Então cumpre o plano de Deus quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Então que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, deixe seu like e nos ajude a divulgar essa mensagem para a glória de Deus. Amém.